Nesta aula, nós vamos aprender mais alguns recursos da interface de desenvolvimento do Arduino e vamos aprender também sobre algumas listas de enumeração, resolver o exercício 4.19. Vamos a ela? Queridões e queridonas, bem-vindos à 17ª aula do capítulo 4. E essa é a nossa última aula de teoria, onde nós vamos trabalhar algum conhecimento novo ou vamos trabalhar exercícios. A próxima aula vai ser só o projeto pessoal, que eu vou dar uma instrução, e nós vamos encerrar o capítulo 4. E vamos encerrar também a primeira parte do curso, né, que é o mais importante. Então, nessa aula, o que eu ia passar para vocês aqui? Ó? Eu peguei um sketchzinho aqui para vocês verem o seguinte. Ó. O exercício é o 4.19, né, onde nós montamos um temporizador aqui. Ó. E nós vamos usar o conhecimento de funções e nós vamos trabalhar um outro recurso ainda da interface IDE que nós não aprendemos até agora, que é o uso de abas. Ó. Então, vocês olhem aqui em cima, tá vendo que eu coloquei 3 abas aqui em cima? Ó. Então, o início do programa, eu fiz praticamente todo o setup, declaração de variáveis, todas nessa aba aqui. Ó. Nessa aba, eu coloquei o programa principal, que é o loop, e depois eu coloquei uma outra aba para as funções. Qual que graça que tem que fazer isso daqui, né? Isso daqui ajuda muito quando nós estamos desenvolvendo um programa e ele acaba ficando muito extenso. Então nós podemos colocar vários trechos de programa em abas distintas para ficar mais fácil da gente localizar o código e resolver problemas que têm a ver com determinadas situações. Vamos imaginar, por exemplo, na época que nós estávamos trabalhando o projeto da Olimpíada de Robótica, né? Nós tínhamos aquele carrinho de controle, do carrinho que é o seguidor de linha. Quando eu estava desenvolvendo o software, estudando sobre ele, eu tinha colocado várias abas, uma delas, por exemplo, só para o controle dos motores. Então, para a gente acionar o motor, fazer a reversão, tudo que tinha a ver com o controle dos motores, todas as funções relativas a elas estavam em uma única aba, né? Então, quando eu queria trabalhar com motores, eu ia na aba dos motores. Quando eu queria trabalhar com a parte de leitura, de sensores, de linha, entre outras, eu tinha uma aba só para tratar esse tipo de situação. Tomada de decisão, virar para a direita, para a esquerda, entre outros, criava uma aba só para isso. Então, ali dentro eu ia encontrar todos os códigos que tinham a ver com aquela situação que eu estava trabalhando. Então isso facilita muito. Esse programa ele não é tão complexo que exija, mas nós estamos colocando ele em abas distintas para ficar mais fácil a visualização e para vocês entenderem como que funciona esse recurso. Legal, né? Então, basicamente, as abas, para a gente criar elas, usa essa flechinha aqui, ó, do lado direito. Ó. Então, quando você clica aqui, ó, e dá o comando nova aba, ele vem aqui embaixo, ó, e pede um nome para o novo arquivo. Então a gente pode colocar aqui, ó, como teste, por exemplo. Eu vou dar OK, ó, e ele criou a aba teste. Ele fica com esse símbolozinho aqui, ó, indicando que ele ainda não está salvo. Se eu salvar, aí esse símbolozinho sai. Vocês lembram que quando compila, né, quando eu faço a compilação, ele já salva automaticamente. Então se eu colocar aqui para compilar, ó, ele salvou lá para poder compilar o exercício e ver se tem algum erro de programação ou não, né? No caso ali, vamos esperar ele compilar. Olha lá, nenhum erro, legal, né? Para eu remover essa aba, eu seleciono ela, venho aqui e dou um apagar. Tem certeza que é apagar teste? Ok, olha lá, apaguei o teste. E se eu quiser renomear, no caso ali o loop, eu posso vir renomear e dar um outro nome para ele. No caso eu vou deixar como loop mesmo, já contenho esse arquivo. E aqui eu posso navegar entre as abas, né? Então tem uns atalhozinhos aqui que é o Ctrl Alt, a flechinha para a direita e para a esquerda para ficar navegando entre as abas, ou eu posso vir aqui diretamente na aba que tiver aqui na lista de abas, né? Beleza, ou simplesmente clicando aqui. Basicamente, então, é um recurso para organizar. Os programas daqui para frente, quando a gente começar a trabalhar em giga de teste, lá, vamos ter um braço. Bom, no braço nós vamos ter um monte de decisão, um monte de movimentação, e provavelmente esses programas vamos separar em várias funções e várias abas para poder se organizar
e fazer o código todo rodar, né? Já que nós não vamos fazer códigos tão pequenos assim, né? Nós vamos ter um monte de coisa para tratar. Beleza? Então, olha lá. E o programa que está aqui, então, é um temporizador. Então, aqui eu tenho a descrição toda da parte de funções, que a gente já tinha visto. Aqui, ó, usa a aba separando o setup, programa principal e funções, que é o que está ali em cima. E a tecla, aí daí aqui no temporizador, né? Então, o que é um temporizador, né? Falando do software agora, do programa que nós vamos testar aqui, né? O temporizador, então, ele é um contador regressivo do qual você coloca um tempo lá que você espera, que é um tempo para executar alguma atividade, e quando ele acaba o tempo, ele soa um alarme, um LED, um aviso sonoro ou luminoso, ou os dois, né? No caso aqui nós vamos dar um aviso sonoro quando acabar a temporização, né? Então, basicamente, as funções que nós vamos encontrar ali, né? Eu estou definindo duas teclas. Uma tecla é a tecla que vai fazer o controle normal do temporizador. Então, ele vai estar lá, vamos dizer, eu coloquei ele inicialmente para 1 minuto, então, quando eu apertar, ele começa a fazer a contagem regressiva de 1 minuto. E eu coloquei também uma função nele, que é a função de pausa. Então, se eu apertar de novo, ele pausa. Se eu apertar de novo, ele volta a fazer a contagem. Eu posso pausar ele quantas vezes eu quiser. E no final, quando chegar no 0, ele vai soar o alarme. Aí, para não confundir, eu poder resetar o contador no meio, por exemplo, de uma pausa, eu criei uma outra tecla, que é a tecla de reinício. Então, eu tenho uma tecla que controla o start e a pausa, e uma outra tecla que faz o fim do alarme e o reinício do contador, que eu posso reiniciar a partir de qualquer momento. Então, assim que eu idealizei o programa, beleza? Então, vamos lá. Então, nós temos duas teclas e o buzzer lá para fazer a indicação sonora, né? E o líquido cristal, que eu vou colocar o texto ali, o contador, usando o cristal, o display, né? Aí aqui, ó, antes de a gente ver um outro detalhe aqui, eu queria falar para vocês como que vai funcionar o temporizador, né? Então, como que foi idealizado o programa? A primeira coisa é saber o estado que ele está, porque conforme a interpretação da tecla vai ser conforme o estado. Então, o primeiro estado que ele tem aqui, ó, que é o estado chamado de 0, é o estado resetado ali, aguardando start, né, que está descrito aqui. Então, enquanto ele estiver no estado 0, ele vai estar esperando você apertar a tecla de início para começar a fazer a contagem regressiva. E aí ele passa do estado 0 para o estado 1, que é quando o contador está fazendo a contagem regressiva, que é esse aqui, ó. Então, em contagem regressiva, podendo ser pausado. Se eu apertar de novo a tecla e ele estiver no estado 1, então o comando é o comando de pausa, e ele entra no estado 2, né, que seria o estado de pausa. E aqui, que seria o terceiro estado, é quando ele acabar de contar, que chegar no final, e ele começar a dar o alarme, ele está no estado 3, que seria o estado alarmando, né? Então, aqui eu tenho os controles. Então, eu vou testar if estado igual a 0 e apertar a tecla, opa, ele vai para pausa. Então, assim que vai desenrolar o programa, né? Aí, ó, então, diante disso daqui, ó, quando eu tenho uma situação assim, ó, que eu tenho que ter números para fazer o controle e dependendo do estado aqui eu vou ter ação específica a ser tomada, né, principalmente na leitura da tecla, existe um recurso na linguagem C que eles chamam de lista de enumeração, ó, que é isso aqui que eu coloquei aqui, ó, que então é o enum. Então o enum é uma lista da qual você vai colocar alguns nomes e ele vai assumir um valor numérico nessa lista. Então, por exemplo, quando eu coloquei aqui enum aguardando igual a 0, então toda vez que se eu fizer assim, ó, if estado igual a aguardando, ele testa na verdade se é 0. Só que eu usar o aguardando é mais fácil de eu correlacionar um número qualquer, né? Então, por exemplo, se você tivesse que fazer uma lista dos meses, né? Se ia lá colocar if, você ia fazer o enum aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro, e ele ia pegar os dados 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o 11, né? E se você quisesse fazer depois um switch case, você podia fazer switch, por exemplo, do mês do ano, daí case janeiro, case fevereiro, case março,
porque ele, em vez de usar o número, ele ia usar já essa referência numérica. Então, basicamente, eu estou dando um nome para esse número, um outro nome para o outro número, e assim sucessivamente. Entenderam aqui a lista enum como ela funciona? E aí, aqui na hora de eu fazer a função, ó, eu posso substituir aqui o controle pelo nome. Ó. Então, aqui vejam que legal aqui. Ó. Então, antes de eu começar a escrever as funções, vamos ver como que funciona o programa principal. Né? Então, o programa principal ó, é só em cima de funções. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, ó, eu checo o estado. Então, eu vou ver o estado que ele está e se alguma tecla foi pressionada, para eu tomar uma decisão em cima. A segunda função que ele vai jogar é o temporizador. Então, se ele estiver no estado do temporizador ali, estiver em contagem, né, aí ele vai rodar ali. Se eu colocar em pausa, ele vai parar aqui. Então, o temporizador basicamente vai fazer isso. Depois, ele chama uma função que é o mostra display, que ele vai pegar as minhas variáveis do tempo que ele está contando e vai apresentar isso no display, né, que vai mostrar ali a regressão dele. E uma outra função, que é a função alarme, que se ele estiver no estado 3, ele vai estar alarmando, se estiver alarmando, ele vai estar acionando o buzzer, e ali você pode escrever o programa como você quer que ele soe, né? Fazer modulação do alarme. A princípio aqui eu acho que eu deixei ele com um silvo contínuo, mas se vocês quiserem fazer intermitência ou inventar alguma coisa ali no alarme, uma musiquinha, né, você tem ali uma função específica para isso, então ali que se trabalha, né, sem alterar o resto do programa. Fica bem mais fácil. E eu coloquei também um debug aqui para ajudar eu na resolução do problema, né, estava tendo uns probleminhas ali, eu tive que jogar algumas variáveis no terminal para poder acompanhar como que o programa estava no decorrer. Né. Fazia tempo que a gente não usava o debug, mas lá no início do curso a gente usava bastante ele, né, para depurar o estado da tecla, o valor do sensor, né, fazer calibração, a gente sempre usava essa funçãozinha debug. E aqui a gente usa ela no seu contexto mesmo, né, como sendo uma função. Legal, né? Então vamos lá, a primeira coisa que ele faz é checar o estado. Então, para checar o estado, ele está lá, ó, byte check estado, que é a minha função quando ela foi declarada, né? É uma função byte, porque ela retorna. Ela não é byte porque ela não retorna nada. Ó. Então, essa aqui é uma função void, né? Então, não tem retorno nenhum. Ele retorna, na verdade, o único return que tem aqui, ó, que se o estado aguardando e não apertou, e a tecla aqui está pressionada e o controle é igual a 0, esse controle igual a 0 aqui, ó, ele é usado para evitar múltiplas leituras de tecla. A gente já usou isso também, essa estratégia em outros programas. E aqui, ó, quando você soltar a tecla que o controle for igual a 1, ele volta o controle igual a 0. E quando você aperta a tecla, ele muda o controle para 1, evitando que na próxima vez que o Arduino rodar aqui, ó, ele já vai evitar que faça a segunda leitura da tecla. Então ele roda uma vez só e só vai voltar 1, só vai liberar, né? Só vai voltar a 0, na verdade, só vai liberar quando você depressionar a tecla, que é o que acontece aqui nessa função, que é o que reseta o controle que evita as múltiplas leituras. Então, olha lá, se o estado é aguardando e a tecla for pressionada e o controle for igual a 0, ele vai mudar o estado para o estado igual rodando. Ó. Então, lembra aqui, ó, na nossa lista aqui no enum, ó, ele muda do aguardando para rodando, ou seja, de 0 para 1 o estado, né? E aqui o estado dele passa a ser rodando. Daí aqui, ó, se ele estiver rodando, aqui eu quiser o múltipla leitura, daí aqui, ó, se o estado estiver rodando e a tecla for pressionada e o controle for igual a 0, o que significa que foi pressionada a tecla de volta. E aí ele passa o estado para o estado pausado, ou seja, ele vai ficar em pausa. Então o programa, todas as funções adicionais que vão rodar depois vão saber o estado dele, que é pausado. O contador vai parar de contar, de fazer a contagem regressiva, e ele vai ficar aguardando uma nova
um novo clique, né, para voltar a contar. Que o que acontece é que, ó, se o estado estiver pausado, ele fica aqui, na verdade, reiniciando o contador. Eu tive que colocar esse comando aqui, porque se eu não colocar ele, o tempo continua correndo para o temporizador, apesar de ele não mostrar no display, ele acaba acionando o alarme. Então eu tive que ficar reiniciando o tempo toda hora, mesmo que não esteja contando, que ele esteja pausado. E aí aqui, ó, daí se ele tiver pausado, e aí aqui sim, né, mesmo se eu não clicar na tecla, eu tenho que reiniciar o temporizador. Mas se tiver pausado e depois eu clicar na tecla e o controle for igual a 0, aí ele volta o estado para rodando, e aí o temporizador lá vai voltar a fazer a contagem, certo? E aí aqui controle igual a 1 para evitar múltiplas leituras. Depois o último aqui, ó, se o estado estiver alarmando e você apertar a digital read tecla e controle igual a 0, ele muda o estado para aguardando e dá um no tone aqui, ó, para ele desligar o buzzer, né? Porque a hora que acabar o temporizador, ele já vai trocar automaticamente o estado lá para alarmando, né? E aí a função de alarme já vai acionar também, beleza? E aí aqui nós temos o último, que é a tecla de reinício. Então, se você apertar a tecla de reinício e o controle for igual a 0, então veja que não tem nenhuma amarração. Ele pode ser apertado, inclusive, com o contador rodando, em pausa, ou qualquer outra situação. Então, eu consigo reiniciar o controle sem... Não precisa de nada, né? Só que o controle esteja igual a 0 para evitar múltiplas leituras. É a única coisa que precisa para acionar. Aí o estado volta para aguardando, né? Ele vai zerar lá em cima, esperando um outro clique para iniciar a contagem. O tempo de início vai ser igual a milis, ou seja, ele vai reiniciar o nosso contador da contagem regressiva e zera as outras variáveis que são usadas nas outras funções. E aí fica lá no estado aguardando. Legal, né? Aí aqui tem o debug com as informações que eu passava. O temporizador, né? Então vamos falar um pouco agora da função do temporizador. Ele tem, a estratégia que eu usei aqui foi a seguinte, ó. Para fazer o temporizador rodar, eu declarei um vetor aqui, ó, que é um vetor chamado timer. E nesse vetor eu tenho aqui o primeiro campo aqui que vai ser usado como sendo hora, o segundo campo que vai ser o minuto, e o terceiro campo que vai ser o segundo. Eu não fiz um programa para a gente calibrar, para controlar o tempo, né? Então poderia ter um outro programa, quem quiser avançar, até usar como projeto pessoal, melhora esse temporizador, né? Você fazendo aquela funçãozinha que você pode ir lá, ajuste de tempo, daí indo para a direita e para a esquerda você mudar as variáveis ali, né? Quantas horas, quantos minutos e quantos segundos você quer colocar no temporizador, dar um preset nele e depois fazer o start. Só colocar mais teclas e escrever o programinha que faça essas funções, né? Aí alterando esse vetor, se eu colocar aqui 100, eu vou fazer o temporizador de 1 hora, por exemplo. Né? A gente vai até testar ele para ver se está funcionando, colocando em 1 hora aqui. Mas a princípio aqui o meu timer está em 1 minuto. E é isso que eu vou usar aqui, beleza? Então tá lá. Esse é a função aqui, né? O temporizador. Então olha aqui, ó, eu coloco aqui, se o estado for igual a rodando, então ele entra dentro do temporizador, ele vai começar a fazer vai decrementar, né? Então olha lá, daí eu tenho uma variável local aqui, long, tempo corrido, e o tempo corrido, ó, que é o tempo dele, vai ser o valor do milis, né? Ou seja, eu vou usar a própria base de tempo do Arduino. Vocês lembram da função milis, que nós estudamos lá no capítulo 2, né? Que é um contador interno do Arduino, que está contando quantos segundos ele está rodando, né? Ele, na verdade, retorna em milissegundos, então em milésimo de segundos. Então eu pego o milis menos o tempo de início, que eu pego quando eu dou o start, ele já grava o tempo de início. Então o milis menos o tempo de início vai me dar quanto tempo ele está vindo. E depois eu coloquei aqui mais tempo acumulado, porque quando ele entra em pausa, aquele tempo que ele já contou, eu jogo para dentro do acumulado. Então quando eu der o start de novo, eu começo o tempo de início novamente. Então ele recomeça a contagem do zero. Só que, como estava em pausa, aquele tempo acumulado, ele soma aqui. Então, o milis vai ser essa continha aqui, ó, que vai ser o tempo corrido, né? Milis menos o tempo de início, mais o tempo acumulado, vai me dar o tempo corrido.
Aí o tempo corrido, ele é o seguinte, né? Então ele a quantidade de segundos é o tempo corrido divididos por 1000, né? Porque ele está me dando em milissegundos isso daqui. Então a quantidade de milissegundos divididos por 1000 vai me dar a quantidade de segundos desse programa. E resolveram soltar fogos agora. Beleza, então retomando aqui, né? Agora que acabaram os fogos. Olha lá, então o segundo é o tempo corrido divididos por 1000, beleza? Vai me dar a quantidade de segundos que já correu o programa. Aí a quantidade de minutos é a quantidade de segundos divididos por 60, não é isso? A cada minuto, eu pego os segundos e divido por 60, vai me dar quantos minutos? O segundo mesmo, ele é a quantidade de segundo menos o minuto vezes 60, não é isso? Porque daí eu vou retirar o excesso e vou ficar só com a fração que sobrou ali dos minutos. E a hora vai ser o segundo divididos por 3.600. Isso aí. E o minuto é igual ao minuto menos a hora vezes 60. Então aqui eu vou conseguir ver quantos minutos. Isso porque se tiver acima de 60 minutos, eu quero que ele conte do zero, né? Então essa conta aqui vai fazer com que ele zere. Beleza? Entenderam aqui como que funciona? Então o segundo é o tempo dividido por 1000, o minuto é o segundo dividido por 60, depois eu faço a conta do segundo, que seria só o que for menos do que um minuto, né? Então eu pego o segundo menos minuto vezes 60, então se der 10 minutos vezes 60 vai dar 600, se estava dando 610 eu quero mostrar só 10 segundos, né? Seria 10 minutos e 10 segundos nesse caso, com 610, né? Então ele faz essa conta para recuperar a quantidade de segundos retirando os minutos, e faz a mesma coisa depois para a hora, para a gente ter os minutos aqui, né? Não acredito que sobrou bomba ainda. Pronto, acabou os focos. Vamos lá. Aí aqui então, beleza, daí é que nós acabamos com o nosso temporizador. Então se ele estiver no estado rodando, ele vai estar fazendo essas contas aqui. Se ele não estiver no estado rodando, ele estiver pausado, alarmando, ele simplesmente pula essas funções todas e não faz o cálculo aqui, né? Então vamos lá, aí nós temos o Mostra Display. O Mostra Display, ele começou assim, ó, com essa funçãozinha aqui, ó, que é o temp, né? Então o temp eu vou pegar o timer na posição 0 vezes 3.600. Aliás, aqui que eu quero falar para vocês um pouco da estratégia também, né? Então eu tenho um temporizador que está lá com um tempo marcado e eu tenho que decrementar desse tempo o tempo que eu estou correndo, não é isso? Então eu estou com um contador em paralelo contando 1, 2, 3, 4, 5 e etc. Só que esse 1, 2, 3, 4, 5 não é o tempo que eu quero apresentar, é o que eu tenho que decrementar do meu contador inicial, daqueles dados que eu coloquei como sendo o timer, o tempo que eu quero colocar no meu temporizador, não é isso? Então tá aqui, ó, aqui que ele faz essa junção. Ó. Eu vou pegar o timer 0 vezes 3.600, ou seja, estou convertendo ele para segundo, as horas vezes 60 para converter para segundo, mais o timer 2, que seria o segundo mesmo, né? E disso eu estou decrementando o segundo, o minuto vezes 60 e a hora vezes 3.600, que é esses dados que chegaram daqui, ó. Então eu converto aqui para segundo e depois eu converto aqui de novo para segundo. Ó. Veja que aqui eu tirei, né? Eu estava convertendo eles, de repente nem precisaria fazer essas contas todas aqui, porque depois eu desfaço todas elas, né? Primeiro eu recupero a hora, o minuto e o segundo, depois eu transformo tudo em segundo novamente. Então é um trecho que pode ser revisado aqui numa dessa, está sobrando esses códigos aqui, né? E aí aqui, ó, tem uma variável que foi criada aqui, ó, se o tempo é igual ao tempo anterior, ou seja, quando eu não rodava isso daqui, ó, depois vocês tentem tirando esses dois comandos aqui para você ver como é que fica. O display ele fica passando muito rápido, porque daí toda hora ele entra lá, apaga o display, manda os números, e quando ele faz isso toda vez que o Arduino roda,
Então o display fica meio bagunçado, não fica muito instável. Então eu coloquei isso pelo seguinte, né? Então ele só vai rodar isso daqui de segundo em segundo, ou seja, quando houver uma alteração no tempo, né, que o tempo aqui, ó, se o tempo é igual ao tempo anterior, ele dá um return, ou seja, ele nem vai para frente, ele já sai da função. Então é porque não houve alteração. Se não houve alteração, para que eu vou apagar o display e repassar todas as informações? Né? Então isso só atrapalha. E aí eu coloquei esse cara aqui dentro. Quando ele for diferente, né, que o tempo anterior for diferente, que o tempo for diferente do tempo anterior que ele fez a leitura, ele passa para dentro da função. E aí a primeira coisa que ele faz é o tempo anterior igual ao tempo. Então ele iguala de novo as duas variáveis, que daí só quando trocar de novo para o outro segundo que ele vai voltar aqui. Então mudou, ele roda, atualiza o display, acerta a variável, e só quando tiver alguma alteração que ele vai entrar novamente para gravar o display. Legal, né? Aí o que ele faz aqui? Ó, LCD clear, a hora ele coloca o tempo dividido por 3.600. Aí aqui, ó, essa funçãozinha que eu coloquei pelo seguinte, ele aparecia assim 0, 2.0, 2.0 no final, né? Você vai ver aqui, ó, que ele vai fazer o LCD print da hora, depois ele vai dar o LCD print 2 pontos, aí ele dá o LCD print do minuto aqui, né, que é o tempo, hora, vezes 360 dividido por 60, ele faz o cálculo do minuto. Aí ele depois LCD print o minuto, LCD print 2 pontos e depois imprime o segundo. Só que daí fica 0, 2.0, 2.0, 2.1, por exemplo. E quando a gente olha um temporizador tipo relógio, alguma coisa assim, a gente sempre vê lá 00, 2.00, 2.00. Então, para corrigir isso, para ele ficar parecido com o temporizador esses de mercado, que eu coloquei esse comando aqui, ó. Então, se a hora F, né, a hora final aqui que ele vai mostrar, né, que é a subtração da hora do contador lá programada no timer menos o tempo que já correu, né, ficou a hora F. Se ele for menor do que 10, eu faço um LCD print 0. Em vez de ficar 0, ele vai printar um 0 e depois um outro valor. Se ele for 10, 11, 12, 13, já vai usar 2 dígitos, né? Mas se ele for menor do que 10, eu incluo um 0 ali na frente. A mesma coisa para o minuto, aqui, ó, e a mesma coisa para o segundo aqui, ó, que ele vai também fazer, incluir esse 0 na frente para ficar 0, 0, 2 pontos. Se ligaram? Esse que é o detalhe. Se vocês quiserem ver como fica sem esses comandos, comenta ele, salva, joga lá no Arduino e dá uma olhada como que fica no display. Então isso daqui não faz parte do código, ele faz parte de um ajuste que é feito durante o desenvolvimento do programa, né? Então é assim que ele funciona. E aqui, por final, olha lá, se o timer igual a 0, aqui, ó, se o timer 0 vezes 3.600 mais o timer parará for menor do que o miles menos tempo de início, tarará, nessa continha aqui, ó, menos o tempo de início mais o tempo acumulado, isso quer dizer que isso daqui já terminou, né? Porque o timer que estava lá, a quantidade de segundo que eu esperava do temporizador, já é menor do que o contador. Então ele estava em 1 minuto, aqui começou em 1 segundo, 2, 3, 4, 5, quando ele passou do timer que estava lá na frente, é sinal que ele já zerou a função. Então o que ele faz daí? Ele coloca o estado como alarmando, ele troca o estado do programa, e aqui, ó, se o estado é igual a alarmando, ele faz lá Tone Buzzer 1500, então ele fica um pip, dá um apito lá, né? Daí aqui, ó, se não, ele dá o no tone, né? Isso aqui quer dizer o seguinte: se ele estiver no estado alarmando e você apertar o botão de reinício, o que acontece? Ele já não vai mais estar no estado alarmando, né? Ele vai ficar aqui no controle, ele muda o estado, né? Vocês lembram lá em cima? Se estiver em alarmando, aqui, ó, se o estado é alarmando e você aperta a tecla, o estado volta para aguardando. E ele dá no tone, né? Corta o buzzer e muda o controle para evitar múltiplas leituras, então ele reseta. E quando ele tiver aqui, ó, com a tecla de reinício também ativada, ele também roda o programa para zerar o contador. Legal?
Bom, vamos lá, né? Já estamos com agora o que a gente vai ver aqui, ó, né? Quando você criou várias abas, então aqui eu der um arquivo salvar, eu vou salvar aqui isso, né? O que acontece, ó, lá na pasta do exercício, olhem lá, ó, ele criou 3 pastinhas aqui dentro, ó. Cada uma dessas daqui corresponde a uma das abas que eu criei aqui, ó, e ele salvou inclusive com o mesmo nome que eu dei nas abas. Legal, né? Isso aí, ó. E ele já fez o teste, beleza? Agora, para testar isso daqui, né, a gente vem aqui no Arduino, só que como é que nós fazíamos antes? Eu fazia Ctrl A, Ctrl C, né, eu selecionava tudo e dava um Ctrl C, vinha aqui e dava um Ctrl V. Só que aqui, agora, para eu ficar trazendo de aba em aba, fica mais difícil. Então, o ideal agora é eu fazer aqui o Open, ó, usar a função abrir. Ó. Então, eu vou pegar o abrir, vou lá na pasta que eu salvei, ó, vou abrir essa função, essa aba. Daí eu dou um abrir e abro a segunda aba. Dou um abrir e abro a terceira aba. E olhem só, e agora ele ficou no Simulink igualzinho como estava lá na nossa IDE de desenvolvimento do Arduino, né? Ficou com as 3 abas lá funcionandinho, né? Legal, né? Tá aqui, ó. Daí agora eu consigo aqui chamar o meu circuito. Tá lá, com monitor serial, inclusive. Aqui, então, eu liguei aqui os pinos 12, 11 até o 7, a tecla 2 e a tecla 3, também aqui o pino 2 e o pino 3, que são das teclas que eu tinha colocado, que está aqui com o input para o up, tudo direitinho, então já está configurado como deveria, né? Então, olhem lá. Só que, olhem lá, ele está ainda como 0, 1 e 1. Eu acho que não saiu aquele comentário. É isso que eu tinha falado para vocês, ó, como é que ele ficou, né? Firmware carregado, beleza? E agora, olha lá, agora sim. Então ele tinha dado um errinho lá, beleza? Agora ele apareceu como 000. Aí quando eu aperto aqui a tecla, ó, ele inicia o timer. 0, parará, contando, fazendo a contagem regressiva. Se eu der um outro toque, ó, ele entrou em pausa, né? E eu consigo retomar aqui a contagem quantas vezes eu quiser. Ó. Pausa e retoma a contagem. E eu posso zerar o contador aqui a qualquer momento, não é isso? Então, olha, ele sai do 1 para 59 segundos. Se eu colocar aqui 1 hora, por exemplo, 1 hora, e aqui delete 0. Agora ele seria um temporizador de 1 hora, não é isso? Vamos carregar isso. Olha lá, agora é 1 hora, seria um timer de 1 hora, né? Aí eu aperto aqui, ó, 59, ó, legal, né? Funcionou direitinho. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima aula.